Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 13 de março, celebra a Igreja a vida desse grande santo São Leandro Bispo. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia 13 de março os santos. Em Nicomédia, na Bitínia, hoje Izmit, na atual Turquia, os santos mártires Macedônio, Presbítero, Patrícia, sua esposa, e Modesta, sua filha. Data da morte incerta. Em Hermópolis, no Egito, São Sabino, mártir, que, depois de padecer muitos tormentos, morreu lançado ao rio. Morte no século IV. Em Poitiers, na Aquitânia, na Odierna França, São Piêncio, bispo, que prestou grande auxílio a Beata Radegundes na fundação de Cenóbios. Morte no século VI. No mosteiro de Novalesa, junto ao Moncenísio, no Vale de Susa, atualmente no Piemonte, região da Itália, Santo Eldrado, abade, grande promotor do culto divino, que reformou o saltério e fez construir novas igrejas. Morte no ano 840. Em Córdoba, na Andaluzia, região da Espanha, a paixão dos santos Rodrigo, presbítero, e Salomão, mártires, o primeiro, por se ter recusado a acreditar que Maomé era verdadeiramente o profeta enviado pelo Onipotente, foi metido no cárcere, onde encontrou Salomão, que algum tempo antes aderira à religião maometana, e ambos consumaram o seu glorioso combate, sendo degolados. Morte no ano 857. Em Camerino, no Piceno, na actual região das Marcas, na Itália, Santo Ansovino, bispo. Morte no ano 868. No mosteiro de Cava de Tirrene, na Campânia, também região da Itália, o beato Pedro II, abade. Morte no ano 1208. Em Oxford, na Inglaterra, o beato Agnello de Pisa, presbítero, que, enviado por São Francisco à França e depois à Inglaterra, aí instituiu a Ordem dos Menores e promoveu as ciências sagradas. Morte no ano 1275. Em Ernée, no território de Mayenne, na França, a beata Francisca Treide, virgem da Congregação da Caridade Mártir,
que se dedicou com grande solicitude à instrução das crianças e ao cuidado dos enfermos, e durante a Revolução Francesa, morrendo ao fio da espada, consumou seu martírio por Cristo. Morte no ano 1794. Na Bahia, cidade do Brasil, a beata Dulce Lopes Pontes, Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes, virgem da Congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus, que dedicou totalmente mais de 50 anos da sua vida ao serviço do próximo, especialmente aos mais carenciados e ao operariado, fundando em seu favor várias obras, entre as quais, o Hospital Santo Antônio, o Centro Educativo Santo Antônio, a União Operária São Francisco, o Centro Operário da Bahia. Morte no ano 1992. História de São Leandro Bispo. Origens. Leandro nasceu em Cartagena, Espanha, por volta de 520, no seio de uma família cristã, na qual seus irmãos Isidoro, Fulgêncio e Florentina também foram canonizados pela Igreja. Cultura e religiosidade. Desde a mocidade Leandro se destacava por ser uma pessoa de grande cultura e se passou a ser ainda mais conhecido quando entrou na Ordem de São Bento, em Hispalis, na Espanha. Se destacava tanto que, quando o bispo de Sevilha morreu, Leandro foi sagrado bispo, sendo muito bem aceito tanto pelo clero quanto pelo povo da cidade. Uma guerra espiritual contra os hereges. Como bispo, Leandro precisou enfrentar os poderosos governantes que buscavam destruí-lo, pois, com seu exemplo e amizade conseguiu que Hermenegildo, filho primogênito do rei Leovigildo, se convertesse ao cristianismo. A conversão do príncipe significava, num futuro próximo, a conversão de todo o reino, incluindo muitos pagãos, o que deixava os hereges arianos furiosos, razão para quererem matá-lo. Dados históricos mostram que Dom Leandro escapou da morte graças à providência divina. O mal parece ser o grande vitorioso. Mesmo não conseguindo matar Leandro, os hereges começaram a pressionar violentamente o rei Leovigildo, a ponto de ele condenar o próprio filho à morte. Hermenegildo foi martirizado sem piedade. Leandro foi exilado, mas mesmo longe de seu rebanho conseguia guiá-lo através de artigos e cartas que eram enviadas para orientar o povo sobre o cristianismo e como enfrentar os arianos. A graça de Deus começa a operar. De uma hora para outra, muitas graças e prodígios começam a acontecer na vida das pessoas que visitavam o túmulo do príncipe martirizado. O pai de Hermenegildo se arrepende amargamente do que fizera ao próprio filho, manda repatriar Dom Leandro e entrega a ele a educação religiosa de Recaredo, seu segundo filho, que um dia iria substituí-lo como monarca. Com a conversão do rei Leovigildo, os hereges arianos perdem o poder e quase toda a população se converte ao cristianismo. O fim da heresia ariana. Depois da morte de Leovigildo, Recaredo assume a coroa e, aconselhado pelo bispo Leandro, convoca o Terceiro Concílio de Toledo, em 589, no qual a heresia ariana foi rejeitada. O reino visigodo converteu-se ao catolicismo. Por seus trabalhos de evangelização, o bispo Leandro ficou conhecido na história como o apóstolo dos godos. Morte. Leandro morreu em Sevilha, no ano 600, com cerca de 80 anos de idade. Oração. Concedei-nos, ó Pai, que é exemplo de São Leandro, lutemos pela transformação da sociedade, oferecendo nossos dons e carismas em favor dos mais esquecidos e necessitados. Faça de nós instrumentos de conversão e ilumine-nos com a luz do Santo Espírito. Por Cristo nosso Senhor. Amém. São Leandro de Sevilha, rogai por nós.